Meu nome é Catarina Gonçalves, sou fisioterapeuta e coordenadora técnica na Academia Portuguesa de Estética e hoje tenho o prazer de estar aqui para conversar um bocadinho com o professor Diogo Brandão, o qual eu já estou a convidar para se juntar a nós. Vejo que ele já está aqui presente. Diogo, se por acaso não estás a receber o meu convite, tenta tu fazer um pedido de adesão para eu poder aceitar. Eu estou a ver que estás online, mas não estou a receber o teu convite, por algum motivo. Boa tarde a todos que se estão a juntar agora a nós. Vou convidar novamente o professor Diogo. Ok, acho que agora é desta. Por qualquer motivo, não estamos a conseguir ver o Diogo. Vamos tentar outra vez. Agora sim. Olá, boa tarde, Diogo. Olá, Catarina, boa tarde. Estava difícil. Fogo, estas coisas do Instagram andam meio maluco. Está um bocadinho Vamos só aqui esquisito. dar. Ouves-me bem? Ouvem-me bem também quem está Sim, lá em casa? sim, isso bem, espero Perfeito, que me estejam a ouvir bem. O meu microfone perfeito. deu-me aqui um erro aí na última da hora, Sim, mas pronto. ele estava-me a dizer que tu não conseguias aderir. Portanto, devia ser aí o teu Ah, telefone. não sei isto. Pronto, está resolvido, é o que Está feito. interessa. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Obrigada Obrigado. por te juntares a nós em mais uma conversa, mais um Estética de Bolso. Hoje, com o tema segurança e eficácia em procedimentos com peelings químicos, o professor Diogo de Brandão, além de diretor académico da Academia Portuguesa de Estética, é professor em inúmeros cursos, entre eles o curso Master em Peelings Químicos. Brevemente também vais fazer parte do grupo de professores da imersão em estética facial que vamos realizar em Lisboa já nos próximos dias 30 e 31 de março, e não vou enumerar todos os outros cursos do qual és professor, porque seriam muitos, e acredito que a maior parte de quem está a ver lá em casa já te conhece. Portanto, não perderia mais tempo e passava ao tema. Não sei o que queres dizer. Uma boa tarde a quem está lá em casa, um olá. Olá, Catarina, olá a todos. Muito obrigado pela presença. É um gosto muito grande estar aqui a conversar neste Estética de Bolso sobre um tema tão especial para mim, que são os peelings químicos. Para ti e ou espero que para a maioria dos profissionais que nos estão a ver ou de pacientes que nos possam estar a ver, porque realmente este procedimento tem muito de incrível pelos resultados que pode trazer. Hoje também vamos falar de resultados na parte de eficácia, mas também vamos falar sobre a segurança. E infelizmente acho que ainda há em algumas pessoas um medo e ainda se questionam se o peeling químico é seguro ou não. Se calhar começávamos já por aí. É seguro, Diogo? Bom, como todas as ferramentas do mundo, não é? Exatamente. Se bem, costuma-se dizer que a bomba atómica guardada numa gaveta não faz mal a ninguém, e no entanto, se mal usada, é o que é. Os peelings químicos não são uma bomba atómica, nem pouco mais ou menos, mas sim, mas como tu dizias, há uma ideia mais ou menos generalizada, que tem momentos em que ela é facilmente combatida e perde-se um bocadinho essa ideia, depois tem momentos que se ganha outra vez essa ideia de que é um instrumento, ou é um procedimento, ou é um ato que utiliza de diferentes produtos que queimam, que descamam, que põem a pele num estado de trauma e de dano muito grande. Há algumas classes profissionais que transmitem essa ideia, que os peelings só funcionam se descamarem, que são perigosos, que ardem, que queimam, que descamam, que põem a pele a cair e coisas assim desse género. E isso faz, digamos, faz construir algumas ideias que são falsas e que, se bem aplicadas e se bem dominadas,
digamos, as diferentes ferramentas de peelings químicos bem aplicados são ferramentas extremamente seguras, provavelmente as mais seguras de todas aquelas que se possam dedicar à renovação epidérmica e, portanto, mais do que lasers, mais do que processos mecânicos, os peelings químicos são mais seguros, obviamente, se bem usados, do que essas ferramentas, porque têm uma série de características que as podemos discutir ao longo da live de hoje, que as podemos discutir para entender porque é que é tão seguro, para além de muito eficaz. Sim. Estavas a falar aí de outros procedimentos, acho que também os peelings às vezes sofrem pela associação à palavra ácidos, que toda a gente fica muito em pânico quando se fala sobre isso. Aliás, tu costumas falar sobre isso nas aulas também. Sim, do ácido hialurónico ninguém tem medo, mas do ácido triclorocético toda a gente tem medo. E é isso que não tem que fazer sentido. Não é só por ser ácido que faz mal. Há ácidos que fazem um bem maravilhoso, mesmo dentro dos peelings químicos. Há ácidos que se chamam ácidos porque se chamam ácidos, porque têm um pH inferior a 7, começa logo por aí, e que são soluções que têm um pH baixo, e portanto um pH ácido, e portanto chamam-se de ácidos. Como o ácido hialurónico também se chama de ácido hialurónico porque tem um pH baixo. Se usar o sal do ácido hialurónico já não tem um pH e portanto já não se chama ácido hialurónico. Já se chama outra coisa, um hialuronato de sódio, por exemplo, e portanto é um conceito que, sendo verdadeiro, é preciso usar ácidos para desenvolver efeitos de peelings químicos. Nem todos os ácidos promovem renovações, ardências, descamações, impactos, traumas, e portanto aí há um domínio farmacológico importante a seguir. E não é por isso que são menos eficazes do que aqueles que muitas vezes provocam ou levam a essa renovação. Certo. Cada um no seu Com as suas quadrado. E cada um com as suas características. Têm efeitos, ou aqueles que são objetivamente para descamar e para promover uma renovação importante, ou aqueles que não são para descamar propositadamente e têm uma ação que os grandes fortes não têm, e os fracos não têm os fortes não têm os efeitos dos fracos. Tudo bem. E, portanto, vamos então aqui diretos ao tema. Em termos de segurança e eficácia, para garantir, vamos dizer assim, a segurança e eficácia neste tipo de procedimento do peeling químico, que pontos te parecem aqui importantes que têm que estar presentes ou ser tidos em conta para garantir estas duas vertentes? Muitos. Muitos significam uma dúzia. Agora, poderia elencar 3 ou 4 principais. O primeiro, porque ele é necessário em todas as circunstâncias, o processo diagnóstico. O segundo, o processo do domínio do produto e das suas características, o domínio técnico do profissional, do material que está a usar. Terceiro, os procedimentos de aplicação, as técnicas de aplicação, o protocolo, o procedimento propriamente dito, quando o paciente está deitado já numa marquesa. E um quarto ponto, aquilo que é envolvente home care, seja naquilo que é o antes do tratamento, seja aquilo, acima de tudo isso, aquilo que é depois do procedimento, nomeadamente pelos acompanhamentos que são necessários, eu não diria em todos os casos, mas uma boa parte dos casos que são necessários o profissional acompanhar o paciente para garantir que funcionou, em primeiro ponto, e depois garantir que o processo em todo o seu decorrer foi seguro e foi confortável para o paciente, porque, na verdade, o paciente não pode passar por desconfortos a todo o custo só para melhorar as suas cicatrizes de acne ou os seus sinais de envelhecimento. Portanto, garantir que é seguro, mas também garantir que há conforto e há estabilidade no processo. Bem, ainda então ao primeiro ponto que tu falaste, e todos eles têm muito que se falar, nós hoje temos maioria aqui de conversa, mas pegando a ti aí no diagnóstico, em que medida é que então o diagnóstico vai ter um impacto a nível da segurança, ou pode ter, a nível da segurança e da eficácia? É acertar. Se quiseres pegar numa disfunção, imagina estamos a falar de acne, por exemplo, o que é que um diagnóstico de um acne pode, na prática? O processo diagnóstico do conhecimento é um bocadinho como nós abrirmos
termos um molho de chaves e sabemos qual é a melhor chave para abrir a porta. Uhum. Ou vamos experimentar uma a uma e vamos ter insucesso em várias e sucesso numa, portanto andamos um bocadinho ao calha, ou então se soubermos identificar, se memorizarmos, se compreendermos, se sustentarmos conhecimento, abrimos sempre a chave, perdão, a fechadura com a melhor chave. Aqui é a mesma coisa. Eu se tenho, pegaste no acne. Se eu tenho acne inflamatório leve, acne inflamatório moderado, acne comedogénico ou cicatrizes de acne, os peelings a realizar não podem ser os mesmos. Não podem porquê? Porque eu posso aplicar ácido salicílico nas cicatrizes de acne? Posso. Mas posso aplicá-lo nas cicatrizes de acne em fototipo moreno? Não. Posso aplicar, não no sentido de corro riscos. Uhum. Posso aplicar ácido glicólico ou ácido azelaico no acne comedogénico? Posso. Tem efeitos? Não. Ou tem poucos efeitos comedolíticos. E, portanto, se eu adaptar o meu ácido ou o meu processo, o meu procedimento, devidamente ao grau de acne, estás a falar de acne, podíamos estar a discutir formas de hiperpigmentação, formas de, Uhum. ou sinais de envelhecimento, estrias, mas se eu não diagnostico bem, eu tenho, e se não entendo que características é que tem um acne comedogénico diferentes do acne inflamatório leve, eu vou aplicar o mesmo acne pill, Uhum. chamando-lhe como um produto acabado, um produto final, que uma qualquer marca apresenta para o acne, e eu não me dedico a entender as diferenças entre os estágios da acne e as diferenças entre o número de lesões e as características das lesões, do fenómeno inflamatório, a condição cutânea como um todo, o fototipo, o biotipo. Se eu não envolvo o meu processo num diagnóstico que me sustente o meu raciocínio clínico, estou sempre mais longe de ter o melhor resultado. Relativamente ao insucesso, portanto, estou mais longe de ter mais eficácia. Uhum. Depois, relativamente à segurança, o exemplo que eu dei do fototipo, eu aplicar, por exemplo, um peeling que seja, ou um ácido que seja proteocoagulante, com um fenómeno inflamatório duro, como um ácido pirúvico, uma resorcina, um ácido salicílico ou um ácido tricloracético, em fototipos morenos, a probabilidade de desenvolver hiperpigmentação pós-inflamatória é gigante. E, portanto, eu posso estar a entrar em caminhos de risco, de efeitos colaterais, de efeitos secundários, de intercorrências que até podem melhorar uma pústula, até podem melhorar um comedão, só que depois deixam uma mancha, ou deixam uma cicatriz, ou deixam um eritema persistente. E, portanto, eu, para ter eficácia, tenho de buscar resultado, porque o não ter resultado é seguro, ou pode ser seguro, mas Não também é não adianta propriamente aplicar, eficaz. sei lá, se eu aplicar uma concentração de ácido lactobiónico num acne inflamatório moderado, o poder anti-inflamatório dele é relativamente reduzido quando se compararmos com ácido azelaico, com retinoides ou com algumas concentrações de ácido mandélico e ácido salicílico. E, portanto, eu poder aplicar posso. E o que é que funciona? Pouco, pouco. E, portanto, eu estou mais limitado a obter resultado. Ai, mas mal não fez. Não. O ácido lactobiónico mal ao acne não faz. Agora, é indicado? Não. Como primário? Não. E, portanto, eu tenho de ter garantias pelo diagnóstico que acerto no processo, Uhum. que para ele ter resultado e para não ter efeitos secundários, que é uma das circunstâncias mais, e infelizmente, mais frequentes nos peelings químicos, e eu diria que na esmagadora maioria por falhas, erros, não domínios perfeitos por parte do profissional que os Sim. aplica, mas também há muitos, que é importante também dizer, que são os próprios pacientes que cometem erros, não cumprem algumas regras, não cumprem algumas indicações do profissional e depois as coisas podem correr menos bem. Às vezes também não partilham de forma clara a sua condição, no momento em que estão a fazer a avaliação. Por exemplo, Muitas vezes, por às vezes, exemplo às vezes por não partilham a sua profissão, exemplo, ou às vezes o profissional também não estilo de pergunta o vida. detalhe, não é? Uhum. Mas saber o seu dia a dia, entender o seu dia a dia, perceber uma série de coisas, ajustar expectativas, é extremamente importante para que depois bata certo a segurança, bata certo o resultado e sejamos todos bem, os profissionais e os pacientes, no sucesso e na qualidade do tratamento. Claro, até porque acredito que a escolha do produto, que foi do segundo ponto que tu falaste aí, também deve ter em conta tudo aquilo que nós vemos e, portanto, a avaliação objetiva, mas também subjetiva, porque, como estavas a falar no início,
a escolha do princípio ativo, do peeling que vai ser usado, vai ter inevitavelmente cuidados diferentes mediante o tipo de ação que se está a procurar, ou o tipo de ação que está inerente a esse produto, ou esse princípio ativo. Portanto, tu estavas a falar que isso era um dos pontos, ou dos principais entre muitos, para se falar na segurança e na eficácia, e portanto se calhar faz sentido pegarmos mesmo nisso. Questão de eficácia, como garantir, ou de que forma é que a escolha do produto vai estar diretamente ligado à eficácia, que nunca será 100%, mas a uma maior eficácia, uma melhor probabilidade de resultados num determinado paciente. Catarina, aqui entramos numa área que é mais. Que eu tenho. Temos muitos alunos nos peelings químicos e não só que me perguntam: ó Diogo, qual é o melhor produto para o acne? Qual é o melhor produto para as rugas? Qual é o melhor produto? E eu digo sempre a mesma coisa, vai depender do critério de cada profissional. O que é facto é que a indústria, supostamente, e há muitos profissionais que, que não vivem, ainda não viveram esta circunstância, que é o facto de nós entrarmos na indústria, e existem em Portugal especificamente umas 4, 5 marcas principais que dominam, que investigam, que trabalham com peelings químicos há muito tempo e que são referências. E nós entramos nessas marcas e perguntamos assim à marca. Marca 1, marca 2, a marca 3, a marca 4 e a marca 5. Qual é o melhor ácido para acne? Uma vai dizer que é o ácido mandélico, outra vai dizer que são os retinoides, outra vai dizer que é o salicílico, outra vai dizer que é o glicólico, outra vai dizer que é o azelaico. Ou seja, elas não se entendem. Uhum. Mas das 5 tem um acne pill. E nós, profissionais, olhamos para as marcas e dizemos assim, eu quero o acne pill. E portanto, dependendo do meu objetivo que eu tenha, do meu diagnóstico, se tem um acne inflamatório, leve a moderado, o ácido glicólico não tem tanto impacto como possa ter o ácido mandélico. Mas para a marca A, acne pill pode ser ácido glicólico, que para aquele acne inflamatório leve a moderado não serve. E, Uhum. portanto, eu tenho não de comprar produtos e de conhecer os ingredientes pelos seus mecanismos de ação, ponto número 1, e não comprar produtos de peeling pelos seus nomes ou pelas suas imagens dos catálogos ou porque me dizem que aquele peeling é para acne, mas comprar um produto que tenha ingredientes cujos mecanismos de ação entram, encaixam naquilo que são os meus objetivos a partir do meu diagnóstico. Isto num primeiro ponto, isto é, eu tenho de entender a farmacologia dos princípios ativos para escolher os melhores para aplicar. Uhum. Outra coisa a seguir que talvez ainda seja mais difícil de ultrapassar é que essas mesmas 5 marcas têm, por exemplo, ácido glicólico a 30% ou ácido mandélico a 20%. Se nós comprarmos um produto de cada marca com esse ácido mandélico a 20%, o paciente vai sentir coisas diferentes, ele vai ter preços diferentes, ele vai ter embalagens diferentes, vai ter reações de premiação diferentes. É demasiado diferente. E nós dizemos Uhum. assim, então, mas ó Diogo, então 20% de ácido mandélico não é igual em todos? Sim, 20% de ácido mandélico, enquanto matéria-prima, um pH2, sim, ele supostamente há de ser parecido. Só que depois essa matéria-prima, esse ácido, a 20%, X miligramas por grama, a um pH2, entra dentro de uma solução. E a solução tem outros ácidos, ou pode ter Uhum. outros ácidos, e pode ter excipientes, que mudam. Então eu posso ter um ácido a pH2, que a solução final dá um pH3 ou um pH1, dependendo da envolvência e daquilo que se misture. E, portanto, eu tenho que ter um domínio do princípio ativo ou dos princípios ativos que eu quero aplicar em ácidos, mas tenho que Uhum. ter um domínio no material, no produto final. Isso obriga-me a ir às marcas e perguntar várias coisas, obriga-me a ir às marcas e ir buscar fichas técnicas para entender o mecanismo de ação e obriga-me depois a fazer testes. E testes é, a marca diz que é de 5 a 8 minutos. Fazer uma ou duas ou três sessões, 4 a 5 minutos. Jogar com uma baliza mais pequena para ver as reações, para ver se Exatamente. bate certo. Se Achas aquilo que os bate certo, profissionais devem ser mais comedidos nesse momento de teste, claro. ah, para não Comedidos no arriscar? teste e comedidos no processo de compra. Porque eu vou a um workshop, a marca mostra-me este peeling é para as rugas, por exemplo. Este peeling é para associar-se à hiperpigmentação.
aplico 20 minutos, aplico 10 minutos, neutralizo e lavo com água. Depois outras marcas dizem primeiro para lavar com água, depois é que neutraliza. E, portanto, há muita contra-informação de marca para marca, Uhum. que muitas vezes confunde o profissional e isso leva mais facilmente ao erro. E depois pode levar mais facilmente ao insucesso se o ácido não cumprir as características A, B e C, nomeadamente pelo pH que eu pretendo implementar, se eu quero um efeito descamativo ou não descamativo, estimulador ou renovador, se eu quero um efeito mais hidratante ou um efeito mais anti-inflamatório. E, portanto, as características dos princípios ativos é muito importante e obrigo os profissionais a serem mais comedidos no momento da análise, da escolha, da análise da documentação e da informação que devem ter, devem pedir às marcas, para depois, e só depois disso, tomar a iniciativa de comprar um determinado material, perguntar à marca a sugestão da sua aplicação, mas não fazer 100% o que a marca diz só porque a marca diz. Vai Uhum. depender da circunstância do meu tratamento, em que eu posso deixar mais tempo ou menos tempo, aplicar mais capas ou menos capas, aplicar menos quantidade ou mais quantidade, espaçar as sessões de maior ou menor espaço, aumentar ou reduzir o número de sessões que são sugeridas, combinar o procedimento com coisas antes e depois que a marca está a pensar ou não está a pensar. Portanto, eu tenho que ter um domínio claro para eu poder ter uma autonomia, uma independência e não entrar num efeito quase robotizado em Uhum. que dizem-me aplica o acne pill 5 minutos e neutraliza e lava com água. Aplica o creme reparador no final. É muito curto. Isso para Ah, peelings químicos é muito curto. Claro que podemos estar a jogar no. Não, está bom. Para mim, está tudo bem. E jogamos assim um bocadinho na moeda ao ar. Não sei se o paciente tem acne inflamatório ou comedogénico, aplico o acne pill. Não sei se isto vai arder ou se é fototipo, aplico 5 minutos. Não sei se está certo ou está errado, neutralizo e lavo com água. Cumpro regras que me mandam e é super legítimo, uhum. mas claro, estamos sempre mais próximos de. Imagino que o paciente não tem condição cutânea adequada, a pele não está íntegra. Eu aplico 5 a 10 minutos porque a marca manda-me 5 a 10 minutos. E ao segundo minuto tenho um eritema incrível, tenho um ardor incrível, tenho até formas de coagulação de frosting e deixo 5 minutos porque a marca deixa-me estar com os 5 minutos. E ao contrário, eu posso estar de 5 a 10, cheguei aos 5 e o envelhecimento, como é mais moderado ou severo e aquele produto está pensado para envelhecimento simples, por exemplo, e eu cheguei aos 5 minutos e aquilo não tem nenhuma reação estimuladora. Então, em vez de deixar de 5 na baliza mais curta, tenho de deixar 8 a 10, que é a baliza mais longa, ou às vezes até 12. E, portanto, são esses detalhes que eu tenho de ter domínio para obter o meu melhor resultado, mantendo sempre a minha maior segurança. Sim. Fundo, tem que se manter sempre um pensamento muito crítico em qualquer profissional, porque, como estavas a dizer, receitas não há, só por aí. Pode haver uma orientação das marcas e mediante a disfunção que estamos a falar, mas se não houver esse pensamento crítico, esse raciocínio inerente ao processo, não é? Desde o diagnóstico que já falámos, à escolha do produto e todas essas condicionantes que tem em volta do produto escolhido ou da marca, esse pensamento crítico deverá estar sempre presente. E só tendo todas essas faculdades, todas essas vertentes que tu referiste, é que o paciente, eu estou a tentar só resumir toda essa informação que tu deste, é que o paciente, não, desculpem, o profissional estará em melhor condição, e aqui acho que posso dizer tanto na vertente de segurança para evitar intercorrências, como na vertente eficácia para garantir resultados, porque ao fim e ao cabo é para isso que o paciente lá está. E Falemos então. até digo só mais um detalhe só para acrescentar, não Diz. só da segurança e na eficácia, mas até no próprio negócio. Porque, por exemplo, mandam-me aplicar 5 ml, mas o paciente só necessita 2. Porquê é que eu vou gastar 5 ml? Porquê é que eu vou comprar um produto que tem uma ampola de 5 ml para fazer um peeling facial? E eu só gasto 2 porque o peeling é só na testa. Então, se calhar, eu não compro aquele produto, compro um outro produto que tem uma ampola de 2. Ou até compro um outro produto que tem ácidos parecidos ou que tem ações parecidas, mas que também mantém-me uma qualidade, mantém-me uma eficácia e uma segurança, mas com mais rentabilidade para o meu negócio. Portanto, há várias coisas que, no momento em que escolhemos esta ferramenta, ou para qualquer outra, aplica-se a qualquer outra, devemos ter em conta. O terceiro ponto que tu tinhas falado era a aplicação, e já começaste a falar aí um bocadinho sobre isso, porque ao fim e ao cabo eles estão todos interligados. De que forma é que uma má aplicação de um produto pode levar a que este seja menos eficaz? Menos eficaz, olha, a quantidade aplicada, por exemplo, o protocolo em que
envolvido, desmaquilhar errado, usar materiais errados. Por exemplo, usar um pincel pequenino. Imagina que nós temos um peeling, um ácido qualquer, um ácido glicólico, que tem um tempo de aplicação, um tempo de exposição de 3 minutos. Porquê? Porque sim, porque é o que é. Se eu demoro 1 minuto e meio ou 2 minutos a aplicar no rosto e começo por esta zona, depois vou para o dorso do nariz, depois venho para cá, depois venho para cá, e se eu aplicar com um pincel pequenino, que demora muito tempo a aplicar, quando eu terminar no mento, por exemplo, a testa já tem 1 minuto e meio a mais. Significa que se eu só deixar 3 minutos, na testa tem 3 minutos e no mento vai ter 1 minuto e meio. Então, por exemplo, usar instrumentos errados, a quantidade errada, o formato do paciente, o modo de uso errado, pode-me construir formas de eu ter menos eficácia, por exemplo, porque eu aqui precisava de um tempo de exposição que, porque errei o modo de aplicação, não vou ter. E, portanto, isso pode-me afetar a qualidade. Depois, por exemplo, se eu preciso aplicar um produto até obter um determinado efeito, ou seja, eu tenho de obter eritema simples, tenho de obter pontos de frosting, tenho que chegar lá para ter o meu resultado. Se eu não chegar lá e se eu não tiver o domínio do que é que eu tenho que fazer do ponto de vista técnico para chegar lá, não vou ter esse resultado. Portanto, do ponto de vista da eficácia, por exemplo, se eu desmaquilhar mal, se eu desengordurar mal, se eu aplicar um processo imediatamente a seguir irritativo, mas aí já entramos na insegurança. Mas se eu aplicar um produto para acne. Falar na segurança, eu não te perguntei porque é se calhar o mais óbvio, se calhar onde tinhas mais para falar, mas força, porque é realmente muito importante falar nos erros mais comuns né, na aplicação que podem levar a intercorrências ou a problemas que ponham em questão a segurança. Sim, por exemplo, o pelo do pincel pode ser importante para garantir que o produto não escorre, por exemplo. Há pincéis que têm uma adesão que o pelo do pincel enxuga, ensopa, empapa produto sem escorrer, e há pelos de pincel que nós molhamos, levantamos e aquilo não para de escorrer. Portanto, encontrar a mesma coisa para bastões de algodão, o tipo de algodão ou o volume de algodão. Há bastões, cotonetes, que são, por exemplo, que fazem mola. Eu estou a aplicar em cotonete e quando eu faço isto, ele se faz mola, pode chapiscar produto para olho ou produto para uma zona. E, portanto, se eu tenho um cotonete que está amassado na ponta e no momento que eu aplico, que há uma zona de barba, o algodão vai ficar todo despenteado, digamos assim. E, portanto, eu tenho de ter cuidado com os instrumentos de trabalho, com as técnicas de aplicação, com a forma como molho, por onde é que eu começo. Se eu tiver um cotonete que eu molho e aplico na testa, eu tenho uma área de expansão que eu posso mover de uma determinada forma. Mas se eu molho o mesmo cotonete e aplico aquela quantidade na pálpebra inferior, tenho um problema. Então, a ordem com que eu molho, por onde é que eu começo, como é que eu deslizo os instrumentos, obviamente o tempo, o que é que eu faço antes, o que é que eu faço depois, o procedimento propriamente dito é extremamente importante para controlar, não só para eu ter qualidade, para eu ter eficácia, para o paciente ter resultados, mas acima de tudo para ter segurança. Eu não falo dos olhos, não falo da boca, porque isso parece-me demasiado óbvio, mas se eu aplico há muitos casos de hiperpigmentações pós-inflamatórias, por exemplo, dos peelings protocoagulantes, como pode ser o ácido tricloroaceto, algumas concentrações de ácido salicílico, de ácido pirúvico ou de resorcina, que, como é mal aplicado, os pacientes ficam às riscas. Isto é, eu aqui aplico uma vez para cima, uma vez para baixo, uma vez para cima. Ou seja, tenho um contacto 4 vezes com o produto. E aqui aplico uma vez para baixo, uma vez para cima. Aqui tem um dano, aqui que não tem. Porque aqui tem mais quantidade de produto, aqui tem menos. O erro de aplicação nos peelings capa dependentes são muito comuns. Por erro de instrumentação, da aplicação, da quantidade, do movimento, da ordem. Portanto, esse domínio é muito, 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 muito importante para uma boa gestão da eficácia da segurança. E o pós-peeling, porque muitas vezes, já falaste sobre isso, e muitas vezes até pode correr tudo muito bem em gabinete, mas se falaste nesse ponto é porque realmente o pós, né, quando o paciente
termina o procedimento, ou mesmo quando deixa o espaço, o profissional, muita coisa pode acontecer a partir daí. Fala-nos sobre isso. Eu quando eu digo pós-peeling, Boas e más. o pós-peeling não me quero referir só ao depois do peeling. Ok. Quero-me referir a tudo que é o me quer, Uhum. tudo que é casa. E a gestão do que é que eu estou a aplicar em casa, porque eu tenho um peeling dia 1 de janeiro. E eu não posso, a dia 31 de dezembro, estar a aplicar materiais que possam agredir a minha pele. E da mesma forma que se eu depois de fazer um peeling químico a dia 1 de janeiro, se ele for irritante ou descamativo, eu não posso aplicar esses materiais ou me quer, esses produtos ou me quer que podem ser irritantes, como retinoides ou alfa-hidroxiácidos ou sabonetes mais agressivos, no dia 2, porque a minha pele pode não estar íntegra para esse fim. Portanto, quando eu digo no pós-peeling é tudo que é para casa, mas especificamente nos peelings que têm mais estímulo, mais renovação, quem sabe um pouco mais de trauma e que podem promover uma forma descamativa da pele ou acelerar a sua renovação de uma forma mais intensa, precisam de um acompanhamento por parte do profissional no pós. Então eu faço o peeling do dia 1 de janeiro e no dia 2 e dia 3 eu vou precisar de contactar com o paciente de alguma forma. Seja por uma fotografia do WhatsApp, seja por uma visita à clínica para ver o estado, porque a pele pode estar mais ardida, pode estar com mais eritema mais vermelha, pode, nos processos descamativos que podem ocorrer ao terceiro, ao quinto, ao sétimo, ao 10º dia, dependendo do peeling que esteja em questão, eu devo, enquanto profissional, controlar isso, para que o paciente passe por uma boa experiência, que entenda que a descamação é um objetivo, que a descamação ali naquele processo, naquele produto, naquele tema é inevitável, que é desejável, mas não pode ser a qualquer custo. O paciente não pode fazer qualquer coisa, não pode tomar um banho no processo descamativo com água a qualquer temperatura porque pode arder bastante, não pode aplicar qualquer produto quando a pele está a descamar porque pode arder bastante. Isso pode gerar incompatibilidades com a eficácia, pode, por exemplo, fazer a pele produzir mais sebo, pode fazer a pele apresentar-se com uma sensação mais áspera e mais desidratada, pode dar uma sensação da pele mais encorrilhada por um aspecto como enrugado de uma renovação celular mais irregular, ou pode-me dar um acne cosmético, pode-me desenvolver um rebote de produção de pigmento ou de sebo, ou seja, pode estar em cima da mesa um mau acompanhamento no pós ou no pré, mas vamos chamar isso como o home care, como o global, pode-me limitar claramente a qualidade do meu resultado e pôr em questão o meu efeito hidratante, que afinal não está a ser hidratante, porque está a arder, a pele está a perder muita água, ou o meu efeito anti-inflamatório, que afinal está a arder e a pele está mais inflamada. Portanto, o controle pela eficácia, mas depois também pela segurança, porque é um processo descamativo. E nós, normalmente, nesses momentos onde há mais descamação, quase tudo arde. E principalmente quando são descamações mais intensas. E esse quase tudo arde faz com que os pacientes tomam banho arde, aplicam creme arde, limpam arde, dormem arde, estão ao vento, estão ao frio, estão ao calor e há uma sensação de desconforto. Se forem aplicados cosméticos errados, essa ardência aumenta. Quando aumenta, eu tenho a tendência de lavar. Lavo, arde ainda mais. E aplico um outro produto que vou tentar que me desenrasque aquele ardor. E aquele ardor tende sempre a aumentar. E, portanto, o profissional deve monitorizar, deve acompanhar de próximo, principalmente na primeira, na segunda sessão, que são as de primeiro contacto com o paciente e que ele vive aquela experiência, sabe o que é que vai passar e depois nas seguintes já saberá eventualmente lidar com E isso. achas Mas pelo que menos achas que esse acompanhamento pelo profissional também deve ser ajustado mediante o tipo de peeling ou o tipo de paciente que estamos aqui em mãos? claro que Só sim, por isso porque também lá não há está. receitas, não é? Não, Exatamente, não pode ser sempre igual. um peeling mais simples, provavelmente não necessita de nada de especial do ponto de vista home care no pós, nenhum cuidado em específico, nenhum produto em específico, dá para fazer uma vida completamente normal, mantendo a rotina cosmética como quer, mantendo as atividades diárias sem nenhum tipo de limitação, mas pode alguma coisa correr mal. Pode aquele paciente se ter esquecido ou nos ter ocultado que fez uma depilação a cera no lábio superior. E naquela zona, um peeling simples pode irritar. E, portanto, eu tenho que ter cuidado. Ou seja, eu profissional, eu fiz tudo bem, correu tudo bem. Portanto, não há razões para. Mas se eu não acompanhar, pode surgir um eritema, que pode dar uma hiperpigmentação pós-inflamatória se o paciente for mais moreno. Ou pode dar simplesmente um bom resultado, tudo bem,
mas má experiência. O paciente passa por uma má experiência e diz assim: o quê? Aquele banho que eu tomei no terceiro dia, meu Deus, aquilo ardeu-me até à alma, eu não quero voltar a repetir isto. E, portanto, a má experiência pela qual o paciente pode passar, independentemente de ser seguro ou de estar seguro e estar eficaz ou ser eficaz, Uhum. a experiência do paciente dá-lhe o direito, a má experiência dá-lhe o direito de dizer: não quero repetir. E, portanto, E comprometer a eficácia. e depois, mais tarde, Resultado, neste comprometer a caso. eficácia e a eficácia, a nossa relação com o paciente, a faturação que temos com aquele paciente, porque se calhar ia fazer um plano de 4 sessões e afinal já não quer repetir, quer Uhum. procurar outro tipo de tratamento, vai procurar outro tipo de profissionais e, portanto, para a própria manutenção do meu negócio enquanto prestador de serviços, devo garantir que o paciente tenha a melhor experiência possível, seja nos peelings menos irritantes ou nada irritantes, que pode e eventualmente, embora de baixa probabilidade, desenvolver algum tipo de intercorrência ou de irritação, que nós, se soubermos gerir bem, podemos dizer ao paciente: olha, faça isto e isto, aplique aquilo e aquilo, tenha este cuidado e tenha aquele cuidado, que são menos prováveis, mas que também acontecem, mas principalmente naqueles que nós sabemos que já vão irritar, que vão arder, que há um processo escamativo que pode durar 3 ou 4 dias em que a pele esfarela, ou um processo escamativo em que saem quantidades de pele maior, já duram 5 ou 6, e que é necessário controlar isso melhor no ponto de vista do home care, nos cuidados, nos aconselhamentos. Muitas vezes é necessário o paciente visitar novamente a clínica, mas fazer um Uhum. outro tipo de procedimento para combater, para controlar a inflamação, para reduzir a ardência, para aumentar a hidratação. Enfim, são muitas as coisas que podem e devem ser pensadas pelo profissional para, perdão, para envolver um pós, também um pré, mas acima de tudo um pós-procedimento seguro e eficaz. Eu Tem sido um gosto estarmos aqui à conversa. Quem está aqui a assistir tem estado muito sossegadinho, não vejo perguntas, mas estejam à vontade se as quiserem colocar. Em jeito, assim, já de finalizar a nossa conversa, já estamos aqui há mais de meia hora, nem parece, mas já estamos. Uh, Perguntar-te então, assim, em jeito de sumário, porque a segurança e a eficácia andam muito de mãos dadas. E acho que às vezes para os profissionais é um desafio na escolha, em todo o processo, portanto, vamos dizer assim, porque vão querer sempre ser o mais eficazes possíveis e trazer o melhor resultado num curto espaço de tempo, no mais curto espaço de tempo aos seus clientes, para ter essa satisfação da parte do cliente, mas ao mesmo tempo querem estar, digo eu, num campo seguro e, portanto, tem que haver uma gestão, um equilíbrio aqui entre a segurança, para não comprometer a segurança, mas ao mesmo tempo para trazer ou ter resultados num curto espaço de tempo. Que conselho é que tu podes dar aos profissionais que nos estão a ver no sentido de garantirem esse equilíbrio e não comprometerem nenhuma das partes? Olha, eu acho que é o conhecimento técnico que sustenta tudo isso. Acho que só o conhecimento, o domínio técnico destas ferramentas, destes campos, destas famílias de temas que nós estivemos a conversar, entre outros, porque existem mais, talvez não tão importantes, não tão preponderantes, mas de igualmente, que devem fazer igualmente parte do nosso raciocínio para os levarmos em conta. Mas é claramente o conhecimento técnico. Eu, inclusive, na imersão de final de março que vamos fazer em Lisboa, eu tenho Uhum, pensado, porque a minha aula é sobre os peelings químicos no envelhecimento cutâneo, e tenho pensado, com a nossa primeira visita a Lisboa, primeiro no sentido do início de um trabalho em Lisboa, tenho pensado abordar exatamente isso, discutir e abordar na aula teórico-prática os peelings químicos no envelhecimento cutâneo, mas é expor os cuidados principais que são importantes manter e durante todo o processo para escolher bem, para aplicar bem, para que tudo possa correr bem e não que depois surjam intercorrências, problemas, manchas, cicatrizes, hipopigmentações em alguns casos, que depois alguns deles são impossíveis de resolver para o resto da vida. E portanto é o conhecimento técnico que nos resolve tudo. uhum. Eu lembro que tu na imersão vais inclusive a fazer demonstração, precisamente, imagino, nesse sentido. Sim, vamos, no caso da minha aula, tem a tarde inteira e tem uma parte de teoria, são acho que 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, que Uhum. serão uma e pouco de teoria e depois vou dedicar-me umas 2 horas à parte prática em demonstração, embora os alunos vão ver tudo,
para exatamente mostrar os diferentes instrumentos, as diferentes formas como se aplicam os diferentes ácidos, aplicados, claro, no envelhecimento cutâneo, mas é muito importante termos esta noção para depois os profissionais contactarem com aquilo que talvez nem sabiam que era necessário ter em conta, para depois para começarem a passar a ter em conta. Muito bem. Os outros que nos estão a ver, se tiverem interesse em inscrever-se na imersão em estética facial, ainda temos algumas vagas, vai ser em Lisboa nos próximos dias 30 e 31 de março, como estava o Diogo aqui a referir. E resta-me agradecer-te, Diogo, todas as partilhas mais uma vez que fizeste e o teu tempo. É sempre um gosto estar à conversa contigo. Obrigada. Muito obrigado eu pela participação e espero ver-vos pelo menos em março, em 30 e 31 de março, em imersão em Lisboa. Lisboa, sul de Portugal, espera por nós, porque quando não vai Maomé à montanha, vai à montanha a Maomé, e portanto temos nós de fazer esse trajeto, e vai ser o início de um trabalho muito bonito para todos os colegas e profissionais de Lisboa, mas não só, de todo o sul, centro, sul e sul de Portugal. Bem, a todos que estão a assistir, obrigada também por estarem desse lado. Amanhã temos mais um episódio de Estética de Bolso com a professora Joana Nobre. O tema será os ingredientes cosméticos mais conotados na hidratação cutânea. Será novamente à 1 da tarde. Espero contar convosco e obrigada. Muito obrigado. Adeus. Continuação do bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.